correndo até o cemitério. Aonde você vai, Senhor? Eu simplesmente tenho um grande projeto aqui. Eu estou indo buscar pessoas para me ajudar. Algumas pessoas para o quê? Para me ajudar. Aonde você vai? Para o cemitério. Eu vi nomes por todo lugar ali. Mas pode ajudar? Você chega no cemitério, está lá. Aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Alguém pode ajudar? Pode? Não. Ali está os ossos dele, não pode ajudar, está morto. Cheio de nomes lá. Aqui já a família de fulano de tal, aqui já não sei mais quem, não sei mais. Ali você não encontra, você vai fazer uma obra e contrate eles para ver se eles vêm te ajudar. Eu vi nomes por todo lugar ali. Isso é o que é, apenas nomes. Isso é o que nos tornamos, um monte de nomes pentecostais. Isso é certo? Precisamos de algo com vida nisto. Você não obtém vida em um cemitério. Você poderia pregar isso toda noite, todo dia. Não há nada ali a se mover. Seu trabalho nunca estará concluído enquanto você disser às pessoas que o Senhor está vindo e evangelizar, e sair às ruas e testemunhar e fazer algo para Deus. Como você pode fazer isso quando eles estão mortos? Você tem que chegar a algum lugar onde há vida. Um homem tem que ser nascido de novo. Amém? Aleluia. Isso é São João capítulo 3. A igreja tem que voltar para os princípios de Cristo. De volta ao novo nascimento. De volta ao Espírito Santo. De volta às reuniões de oração da noite toda. Lugares incendiados por Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora veja o que ele diz, para encerrar, no 59. No parágrafo 59, veja o que o profeta diz, desta mensagem, a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. E quando os homens e as mulheres chegam a um lugar, bem, eu realmente deveria ficar em casa e ver esse bom jogo esta noite. Não, pastor, isso é a denominação. Denominação, dentro da mensagem, cheio de gente assim. E o meu time vai jogar hoje, eu não vou para o culto, não. E se vem, está no culto e a mente lá no jogo. Aí o católico diz, fulano foi para a missa e nem viu o padre. Estava na missa e não viu o padre. Como tem muito crente que vem para a igreja, mas a mente está lá no programa que ele está sabendo que está passando na televisão. Bem, eu realmente deveria ficar em casa e ver esse bom jogo esta noite. Não, futebol não é pecado. Quando eu aceitei a mensagem, dizia que todo jogo é pecado. Eu creio que todo jogo é pecado. Quando eu aceitei, fui ensinado. Você não crê ainda nisso, que é pecado, irmão? Não. Ou vocês mudaram? Mas tem muitos por aí que tivesse condição de ter um campinho de futebol por trás da igreja. Igual isso. Diz que é da mensagem. Não, porque senão nossos jovens irão jogar lá entre os incrédulos, não sendo cristão, pode amarrar tudo pela perna, não tem quem segure. Só permanecerá firme se converter. Amém.
domingo deveria ficar em casa e ver esse bom jogo esta noite. Ah, não, mas o pastor fulano de tal disse que não é pecado jogar bola não, futebol, assistir futebol não é pecado não. E eu quero saber de pastor fulano de tal, eu quero saber do sumo pastor que morreu por mim. Glória a Deus. O profeta diz, olha, julgue tudo pela palavra. A palavra é Cristo. Amém. Quem me salvou é Cristo. Então se Ele me salvou, Ele me libertou. Se Ele me salvou, Ele tira de mim o desejo de pecar. Ele tira de você o desejo de pecar, irmão. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas eu vou te dizer, eles vão pensar que eu estou desviado se eu não for à igreja. Nunca mais fui à igreja e vão pensar que eu estou desviado. Mas já pensou? Você vir à igreja? Porque se não vier, vão pensar que você está desviado? Bom, se vão pensar, vão, porque o lugar do crente é na igreja. Mas você vir à igreja, porque se não vier, vão pensar isso de você. Nós devemos vir à igreja por amar a Jesus. Amém. Nós devemos ir à igreja, porque quando se lembramos que um dia nós éramos pecadores e agora não somos mais, Ele nos salvou, aí a gente vem aqui para adorar Ele, Glória a Deus. para agradecer a Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor, sempre a minha gratidão. Amém, Jesus. Ah, mas vou te dizer, eles vão pensar que eu estou desviado se eu não for à igreja. E você senta lá e dorme de qualquer maneira. Você poderia muito bem ter ficado em casa e visto algo que você teria gostado mais. Mas quando a sua alegria torna-se o Senhor, e o Senhor é a sua alegria, Aleluia. você não pode ficar longe da igreja. Mas quando a sua alegria torna-se o Senhor, e o Senhor é a sua alegria, você não pode ficar longe da igreja. Então você está chegando a algum lugar. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Amém, amém. A igreja estava, olha a afirmação, a igreja estava em melhores condições há 40 anos para a vinda do Senhor Jesus do que está hoje, muito melhor. Verdade. Ele pregou essa mensagem em 1961, naquele tempo, ele disse, há 40 anos atrás, a igreja estava em melhores condições para a vinda do Senhor Jesus do que está hoje. Há 40 anos atrás, em 1961, há 40 anos atrás, se calcule hoje. É verdade. Se calcule como a coisa tem piorado. Que quando ele pregou esta mensagem, há 40 anos atrás, do dia que, antes que ele pregou essa mensagem, a igreja já estava em melhores condições para a vinda do Senhor do que hoje. Naquele tempo, calcule hoje. Certas coisas que são ensinadas por aí, o povo não olha mais para a Bíblia. O nosso dever é ouvir, mas vamos se lembrar de olhar se está de acordo com isto aqui. O padrão é isto aqui. Amém. A palavra. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse é o padrão. É verdade. Mas o ser humano é assim. Só basta o ser humano saber se expressar. Se você observar a condição que está a igreja hoje, parece que quase ninguém suportaria ouvir o apóstolo Pedro pregar o Evangelho. Um indulto como Pedro, como João.
A igreja estava em melhores condições há 40 anos para a vinda do Senhor Jesus do que está hoje, muito melhor, irmão. Em 1961, 40 anos antes, uma cristã cortava o cabelo. Uma cristã andava de mini saia. E hoje, meu Deus do céu, é o que mais se vê nas igrejas. É verdade. Não, pastor, na denominação, no meio do povo que diz que é da mensagem, também. Mas é isso que a Bíblia diz, que faz assim. A Bíblia continua dizendo, do mesmo jeito que a Bíblia falou lá para os cristãos primitivos, continua falando para mim e para você hoje. Glória a Deus. É a mesma Bíblia. Amém. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Uma fome para entrar na fila do moderníssimo. Grande. Agora, a fome para entrar na fileira do cristianismo é bem pequena. É verdade. Mas não importa. É difícil. A coisa é individual. Que o Senhor Jesus Cristo continue sendo a minha atração e a sua atração. Amém, Senhor. Amém. Porque Ele é o nosso ajudador. É verdade. Ele sabe quem está interessado pelo que Ele diz. Ele sabe quem, se nós aqui estamos interessados em servir a Ele ou não. Aleluia. Ele sabe. É verdade. Por isso que é bom servir a Ele. Amém. Por isso que é bom adorá-lo. Amém. Aleluia. A igreja estava em melhores condições há 40 anos para a vinda do Senhor Jesus do que está hoje, muito melhor. Eles estavam mais perto de Deus. Eles tinham mais Deus no meio deles. Eles tinham mais Espírito entre eles do que eles têm esta noite. O profeta dizendo o que deveria ser o contrário. Porque hoje, que nós estamos mais próximos da vida dele, é para a igreja que está mais desejando ele. Amém. É para a igreja que está mais preocupada com esta palavra. Aleluia. Com esta mensagem, em levar esta mensagem a mais alguém. Mas o que adianta eu levar essa mensagem a mais alguém e não mostrar para quem eu mostro a mensagem de você com nossas vidas que nós estamos realmente queimando do Evangelho? O que é que adianta eu dizer, irmão, Jesus te ama, se entrega a Jesus, e você se entregou a Jesus também? Ou só quer que o outro se entregue? Ou só quer que o outro se renda? É verdade. Aleluia! Seu nome, Senhor, é santo. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. É o nosso ajudador. Ajude cada um de nós. Amém. Que hora nós estamos vivendo? Janeiro de 2015. Hora da igreja está numa condição melhor, porque estamos mais próximos da sua vinda. Mas o profeta faz esta afirmação naquele tempo, que há 40 anos atrás, a igreja estava numa condição melhor do que em 1961. E hoje, Senhor, Deus, eu creio que cada cristão aqui ajude para que cada um de nós que estamos aqui possamos fazer a mesma pergunta que Paulo fez: o que queres que eu faça, Senhor? E a resposta está aqui nas mensagens.
a mensagem dizendo, sirvamos ao Senhor. Sirvamos ao Senhor como serviu a igreja primitiva. Amém. Não é esse o conselho do profeta? Amém. Não é isso que a Bíblia diz? A maneira de servirmos ao Senhor é servirmos a Ele como serviu a igreja primitiva. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Nunca Jesus! mudando a sua palavra. Verdade! Nunca razoando. Graças nunca a Deus. argumentando. Nunca interpretando. Esta palavra não é de interpretação particular. Esta palavra é para ser vivida, obedecida. Porque o Espírito Santo é dado a quem obedece. Atos capítulo 5, verso 32. Ajude a cada um de nós, Senhor. Ajude esta pequena congregação, Senhor. Esta palavra sagrada me ensinou a se batizar corretamente. Ensinou a cada irmão aqui se batizar corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, te obedecemos. Esta palavra me ensinou a cada irmão aqui tomar essa ceia correta, com ázimo, vinho e seguido da prática do lava-pés. Estamos aqui para fazer isso, Senhor. Aleluia! E outras coisas esta palavra tem nos ensinado. Sua palavra foi esquecida, substituída pelos credos, pelos dogmas, mas o Senhor enviou um profeta com uma mensagem, nos ensinando a voltar para a palavra original, nos ensinando a voltar a viver como viveu a igreja primitiva, que foi guiada pelo Espírito Santo, Senhor. E eu creio, Deus, que cada cristão aqui está desejando mais do teu santo e precioso Espírito Santo. Aleluia! Me ajude. Ajude meus irmãos. Glória a Deus! Ajude minhas irmãs. Amém, Jesus. Amém. Você deseja isso, irmão? Amém, amém. O Santo de Deus na sua vida? Irmão, você deseja mais do Espírito Santo de Deus na sua vida? Glória a Deus! Santo é o seu nome, Deus de Deus. Não importa, sabe? Se temos que ser ignorados. Maria foi ignorada por obedecer a sua palavra. José foi ignorado por obedecer a sua palavra. Simeão, Ana profetiza. Zacarias, Isabel, cada um deles lá atrás foram ignorados por crer na sua palavra. Certamente cada cristão hoje será ignorado por aceitar e crer na sua palavra pela própria igreja. Não importa, não importa. O que importa, Senhor, é obedecer a sua palavra, é ficar com a sua palavra, porque abandonar a sua palavra é estar perdido. E aceitar a sua palavra, vida. Amém! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o seu santo nome! Glória a Deus! Sim, Deus! Santo é o seu nome! Amém, Jesus. Amém. Vivifica, Senhor, estas poucas palavras no meu coração, no coração de cada um de nós que estamos aqui nesta pequena congregação. Amém. No coração do pai de família, no coração da mãe de família, no coração do jovem, do adolescente, da criança, para que esta fome de te servir, esta fome, este desejo de te servir, de servir ao Senhor como serviu a igreja primitiva, esteja se multiplicando em cada um de nós, ó Deus. Amém! Aleluia! Louvado seja o seu santo e precioso nome, Pai. Aleluia! Para que esta cidade possa ver o Senhor em cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém, Senhor. Aleluia. Amém! Louvado seja Deus. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome.
Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Agora, enquanto lavo as mãos, vamos ver se a gente canta aquele precioso nome que diz assim: Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Cristo é a sua delícia. Amém. Aleluia. Para a minha vida, és alegria. Oh, que prazer. Amém? Amém. Perto sim, mais perto de Cristo. Perto sim, mais perto do céu. Perto sim, mais perto de Cristo tenho muito desejo de estar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos cantar não só com os lábios, mas com a alma. Número 4. Mestre, ó Cristo amado, Minha delícia, tu és amor. Para a minha vida, és alegria. Oh, que prazer. se mais perto de Cristo, Se mais perto do céu, se mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. para